Você recebe no dia 5, não sai comprando nada de errado, não viaja, não compra nada demais, mas chega no dia 20, cadê? Você se pergunta, cadê aquele dinheiro? E aí você tenta ali ficar calculando de cabeça, tentando entender para onde ele foi e não acha. Isso não é falta de dinheiro, isso é falta de controle. Isso é o que eu chamo de efeito calendário. E ele está drenando o teu dinheiro todos os meses de uma forma invisível, sem nem você perceber. Hoje eu vou te explicar o que é esse efeito, como isso acontece e principalmente o que você precisa fazer para parar de zerar a tua conta antes do mês acabar. E antes que você ache que eu vou mandar você cortar todos os gastos, não é isso. Você vai entender em qual etapa do calendário o teu dinheiro está escapando. Porque quando você descobre isso, aí fica óbvio. E quando é óbvio, a gente consegue entender e ajustar isso. Você recebe dia 5 e normalmente o que acontece? Nos próximos dias, na primeira até na segunda semana do mês, você está ali pagando suas contas fixas. E você esquece de controlar e contabilizar aquelas contas que são variáveis também, como alimentação, os imprevistos, transporte. Você só considera os teus gastos que são fixos. Então, aluguel, financiamento de carro, escola dos filhos, mas onde de fato está drenando o teu dinheiro, que é naquelas despesas que são variáveis, você acaba deixando passar despercebido. Por exemplo, você pagou todas as suas contas fixas e aí sobrou um dinheiro na tua conta. Mas só sobrou naquele primeiro momento, né? Porque quando chega o fim do mês, aquele dinheiro evaporou, desapareceu, porque esse dinheiro, ele não tinha nome, ele não tinha destino. E ele foi indo embora durante o mês. Às vezes com os imprevistos, outras vezes no delivery, nas compras por impulso, e você, sem perceber, foi tendo o teu dinheiro levado embora. E aí você chega mais um mês com a conta zerada, muitas vezes antes do mês acabar. Uma pesquisa do Banco Central mostra que mais de 60% dos brasileiros não conseguem cobrir um gasto emergencial de R$1.000 que pode acontecer ali durante o mês. Eles não conseguem fazer isso com os recursos próprios. E sabe qual é o perfil mais comum? São pessoas que ganham de 3 até R$8.000 e não conseguem cobrir esses gastos emergenciais com seu próprio dinheiro ali naquele mês. E isso não são pessoas que ganham pouco, não. São pessoas que não aprenderam a distribuir da forma correta esse dinheiro. Isso tem um nome técnico nas finanças comportamentais. Se chama viés do saldo disponível. Como que funciona isso? O teu cérebro, ele gasta de acordo com o que ele vê disponível ali na tua conta e não com o que de fato ele poderia gastar. Então, por exemplo, você ganha R$4.000 e aí você acha que você pode gastar R$4.000, que você tem disponível R$4.000 e na verdade não é isso. Você tem a alimentação, você tem o seu aluguel, você tem a fatura do cartão de crédito, mas você gasta como se você tivesse R$4.000 disponível. Só que esses R$4.000, ele já está comprometido, pelo menos uma grande parte dele, com as tuas contas fixas, variáveis, que às vezes também são contas que você não contabiliza durante o mês. Você só considera gasto o que é um gasto fixo. E aí aquele dinheiro que você projeta para sobrar no fim do mês, não sobra. Por quê? Porque você não está contabilizando a gasolina, você não está contabilizando o delivery, o restaurante que você vai, o iFood que você pede, a roupa que você compra. Então tudo isso precisa ser contabilizado também. Então, o teu cérebro, ele tá enxergando muitas vezes o saldo que tá na tua conta disponível, mas não de fato o dinheiro que você pode gastar. Agora, isso parece óbvio, né? E aí você deve estar se achando, meu Deus, como que eu nunca pensei nisso antes? Calma, isso não é burrice, isso não é irresponsabilidade. É que ninguém nunca te ensinou a calcular do jeito certo. Por isso que quando a gente tem um método, fica muito mais simples. Deixa eu te contar uma coisa que aconteceu algumas semanas atrás no processo aqui de consultoria financeira. Um cliente que era professor, com uma renda líquida ali de 5.800 no mês, sem dívidas nenhuma, tinha família, filhos, enfim. Ele chegou pra mim e disse assim, Lívia, eu não sei mais o que eu faço, né? Chega dia 20, não tenho mais dinheiro, e eu entro no cheque especial e todo mês fica esse looping. A primeira coisa que eu fiz foi dividir o salário dele em semanas. Não tô falando de categorias aqui, tô falando em semanas mesmo que a gente tem ali durante o mês.
Por exemplo, quando a gente foi organizar, a primeira semana do mês saía R$ 3.400 só para pagar as contas fixas. Na segunda semana saía ali R$ 800 com as despesas que eram variáveis. Ou seja, sobrava R$ 1.600 para poder passar ainda as outras 2 semanas durante o mês. Só que ele não calculava dessa forma. Só que o cérebro dele não calculava isso, né? O cérebro dele não enxergava dessa forma. O que normalmente acontecia? Ele recebia os 5.800, né, no dia 6, aí até dia 12, ali a primeira semana, ele já pagava todas as contas fixas, sobrava 2.400. E ele ia gastando aquele dinheiro, né, sem limite de gasto semanal, sem teto de gasto, né? E aí chegava no dia 20, ele tinha ali R$ 300 na conta. Ou seja, do dia 20 para o dia 30 ainda tem muita coisa acontecendo. E como ele não tinha esse controle, ele não conseguia enxergar esses gastos que ele teria nas próximas semanas, ele via aqueles 2.400 como um dinheiro livre. Só que na verdade não era. A gente não estava contabilizando alimentação, ele não estava contabilizando de repente um lazer, um transporte, imprevistos. E aí ele gastava como se aquele dinheiro estivesse disponível. Chegou dia 20, não tem dinheiro. E agora? Como que eu vou viver do dia 20 até o dia 30? E a alimentação e o meu transporte? Tudo isso deveria estar contabilizado dentro daqueles 2.400, que aquele dinheiro, de fato, não era o que sobrou, né? Era ali dinheiro para ser direcionado também para despesas variáveis. Então, não é que o salário dele era pouco, pelo contrário, ele só não tinha essa organização. Ele acabava não distribuindo, não tendo esse teto, né, esse limite semanal, quanto ele poderia gastar, né? Ele não dividia esse salário pelas semanas que tinha durante o mês e aí acabava ficando zerado, entrava no cheque especial, tinha que pagar juros, mesmo não tendo uma dívida, ele contraía essa dívida todo mês do cheque especial e aí depois cobria, mas todo mês ficava nesse ciclo. Então você precisa ter esse calendário financeiro, separar ali o teu salário, né, a tua renda pelas semanas do mês, quanto você pode gastar em cada semana. E se de repente o dinheiro da primeira semana acabou, já era, acabou. Agora precisa aguardar ali a próxima semana para poder gastar novamente. E aí nós fizemos esses ajustes no orçamento desse cliente. Em 2 meses ele parou de entrar no cheque especial, saiu do cheque, deu tchau pro cheque especial e começou a ter mais paz. Então é justamente isso o que a gente faz aqui na consultoria financeira individual. A gente olha de fato para os números, entende o problema real, ajusta isso. A gente não fica só falando de teoria, a gente vai para a prática mesmo, para a organização, para as tarefas. Mas eu entendo também que talvez nem todo mundo esteja no momento ali de ter um acompanhamento financeiro de perto. E por isso que eu criei uma ferramenta maravilhosa com toda a minha metodologia que vai te ajudar também, de repente hoje não é o momento de uma consultoria financeira para você, mas essa ferramenta ela já pode te dar ali os próximos passos, te ajudar a sair desse cenário. Mas antes de falar sobre essa ferramenta, eu vou te mostrar agora 3 passos que você precisa seguir. Então agora é o primeiro movimento que você vai começar fazendo isso a partir de hoje. Primeira coisa, você vai olhar lá e entender qual é a sua situação financeira real. Então, qual que é a tua renda? Minha renda é essa. Agora eu vou fazer de uma forma bem detalhada, pode ser no bloco de notas, pode ser no Excel, pode ser num caderno, o que for mais simples para você. Você vai registrar tudo, absolutamente tudo que você paga durante o mês, ali as despesas fixas, tá? Então, coloca tudo isso, depois você soma. Aí você vai pegar o teu salário menos essas despesas fixas. Agora sim, esse valor disponível, ele vai para as tuas despesas que são variáveis. Esse valor disponível não é um valor disponível que você pode gastar à toa o mês inteiro. Não, porque ainda tem gastos que vão acontecendo durante o mês. E aí o que você vai fazer agora? Depois que você descobriu esse valor disponível para as despesas variáveis, você vai listar também quais são essas despesas e você vai definir um limite que você vai gastar em cada uma dessas despesas. E aí
esses valores precisam caber dentro desse saldo que está disponível para essas despesas variáveis, tá? Então, identifique quais são essas despesas variáveis que vão acontecendo durante o mês, coloque ali um valor que você vai gastar naquele mês, então defina esse valor, não deixe isso em aberto. E aí você subtrai. Então, esse valor que estaria disponível agora, menos essas despesas que são variáveis, ainda me sobra algum dinheiro? E aí você vai começar a entender melhor a tua situação financeira. Bom, segundo movimento agora. De repente, separar por categorias é muita coisa, tenho que controlar todas elas. Se você ainda não está nesse nível de organização, tem um segundo passo aqui para você, um segundo movimento. Você vai pegar esse saldo disponível que ficou para as despesas variáveis e você vai dividir, então, pelas semanas que você tem ali no mês. Então, as semanas que for, um mês que for 5 semanas, você divide por 5. Um mês que for 4, você divide por 4. E aí você vai respeitar esse limite semanal para utilizar em todas essas categorias, tá? Então, se você quer ter mais clareza, o primeiro passo lá, dividindo em categorias e limitando cada categoria, vai te trazer uma clareza maior de fato quanto você gasta em cada uma. Mas se hoje você não tem esse nível de organização ainda é algo muito complicado para você, começa pegando então o valor disponível e dividindo apenas por semana. E aí acabou o dinheiro da primeira semana, acabou os gastos, agora é esperar a próxima semana para poder gastar novamente. Então, isso vai fazer com que você comece a controlar melhor o teu dinheiro, tá? E por último, todo final de semana, pode ser, por exemplo, uma sexta-feira, você vai somar tudo que você gastou naquela semana. Então, se eu dividir ali, a minha meta era pegar aquele dinheiro disponível e dividir pelas 4 semanas, será que a primeira semana eu fiquei dentro daquele limite que eu estabeleci? Será que eu gastei a mais, gastei a menos? E você vai acompanhando e ajustando isso nas próximas semanas. Então, se de repente o meu limite era R$1.000 essa primeira semana e eu gastei 1.200, então, a próxima semana eu tenho que gastar R$200 a menos. Então, meu próximo limite semanal é R$800. Então, quando você tem esse acompanhamento de perto, né, você faz com que o teu dinheiro ele dure o mês inteiro. Você já consegue aí fazer esses ajustes no meio do caminho e não é pego de surpresa. Agora, tentar fazer isso de cabeça é impossível. Numa planilha acaba sendo muito difícil, burocrático, você tem que fazer tudo isso manualmente, aí a gente acaba procrastinando, né? Por isso que eu criei o nosso aplicativo Mob, onde você consegue fazer isso de uma forma bem simples e prática. Você vai lá, coloca a tua renda, coloca todos os teus gastos fixos com a data de vencimento. E ele já vai te mostrando quanto você pode gastar por semana. Então, se você também quer ter acesso a essa ferramenta com valor promocional, trazer mais praticidade para as suas finanças, essa organização financeira aí no teu dia a dia, eu vou deixar o link do nosso aplicativo aqui na descrição desse vídeo com esse valor promocional. E lembrando, com a entrada do aplicativo, né, tendo acesso ali ao aplicativo, você também tem acesso à nossa comunidade VIP no WhatsApp. Lá na nossa comunidade a gente tem tarefas toda semana, a gente tem um espaço ali para poder tirar dúvidas, compartilhar. É como se você tivesse um personal financeiro, sem ter aquele custo ali de ter uma consultoria financeira, mas eu consigo estar lá te ajudando, te incentivando, tirando as tuas dúvidas. Então, além de ter acesso ao aplicativo, você também entra na nossa comunidade VIP, onde eu vou te acompanhar de perto. Se você chegou até aqui, você já fez algo que a maioria das pessoas não fazem. Então, você se preocupou em entender o que está acontecendo com o teu dinheiro. Isso é muito importante, porque a gente não consegue ajustar aquilo que a gente não está enxergando, aquilo que a gente nem sabe o que está acontecendo. Esses 3 movimentos financeiros que eu acabei de te mostrar, eles mudam o teu padrão financeiro em 30 dias, tá? Agora, se você quer aplicar tudo isso, eu te convido a adquirir o nosso aplicativo Mob. Eu vou deixar o link na descrição. É uma ferramenta maravilhosa que vai trazer facilidade para você conseguir colocar tudo isso em prática. Agora, se o teu caso ele já é mais complexo, você tá cheio de dívidas, tá ali com um negócio onde mistura pessoa física, pessoa jurídica, tá uma bagunça, tudo desorganizado, aí eu te convido a conhecer a minha consultoria financeira individual. Lá nós temos alguns pacotes que vai servir ali para cada momento de vida, né? Então vamos entender qual que é o teu momento de vida e qual pacote faz mais sentido para você. Eu vou deixar o link também aqui na descrição abaixo. Agora, antes da gente finalizar, já comenta aqui abaixo. Eu quero saber, você fica zerada antes do dia 20?
Ou até mesmo não Lívia, dia 10 já tô com a conta zerada. Me conta aqui nos comentários, eu quero entender, até mesmo para trazer conteúdos, né, sobre isso para poder ajudar vocês, tá bom? E se esse vídeo te ajudou, mudou ali a tua mentalidade, abriu um pouquinho a tua cabeça, não esquece de deixar o seu like. Eu te vejo no próximo vídeo.